Entrevista do Renato Gaúcho. Você já está acostumado. Aqui no canal tem sempre aquela coletiva comentada, tá? Antes, deixa eu só me apresentar. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Você caiu por aqui de paraquedas. Eu digo que no canal Jornada KTO 1902 tem a entrevista completinha, tá? Aqui eu vou pausando e comentando a entrevista. Tem algumas declarações interessantes do Renato. E só pra esclarecer, eu sempre boto aqui, as camisas até aqui, ó, da Aparecidense, sempre boto do Fluminense e do próximo adversário. Obviamente eu não vou botar e nem tenho uma camisa do Vasco. Então meti a da Ponte Preta aqui. Acho que tá substituindo, né? Deixa aqui, cuidado pra não cair. Vamos lá, coletiva do Renate aqui agora no Jornada. A qualidade não tá 100%, a internet lá em Brasília não era das melhores ali na questão da imagem, mas a gente usa a nossa imagem, senão a Flu TV da Strike, né? Queria abrir a coletiva fazendo sua análise sobre a partida e quanto essa goleada traz de confiança pensando no clássico com o Vasco no fim de semana. Boa noite a todos. Eu acho que o importante do futebol sempre é a vitória, né? Isso dá uma confiança. Eu já vou dar um pause aqui, porque vocês vão ver que é a tônica da entrevista, tá? O importante do futebol é sempre a vitória. Essa é a tônica da entrevista. Sempre maior pro grupo. Nós temos um clássico no próximo sábado. Mas nós temos que estar com a cabeça hoje aqui para conseguirmos a classificação, até porque a gente tem visto o que está acontecendo. Eu vou parar de dar entrevista. Vocês não aprendem. Toda vez eu tenho que chamar a atenção de vocês. Vocês estão aqui há 2 horas e não conseguem arrumar a câmera. Bastidor, tá? Vitor Lessa estava lá no Mané Garrincha e o Renato já deu alguns esporros assim, mas normalmente é na equipe até do Fluminense. Esse daí, parece que ele tá dando um esporro em alguém que ele vê direto, né, no Maracanã. Mas não, era uma galera de Brasília, cara, uma galera das câmeras lá de Brasília. E ele deu um esporro e assim, acho que vale só eu esclarecer uma coisa. Galera, pelo que o Lessa falou, a galera tava falando alto mesmo, tava sem noção. Tava errado nesse caso mesmo. Mas, no geral, não dá tempo mesmo de montar a câmera, etc. Nem sempre dá tempo 100% quando chegar rápido, não. Mas, assim, nessa aí o Renato tinha razão de ficar puto, porque tava até vazando no áudio mesmo. Eu acho que o mais importante de tudo foi a classificação, até porque a gente tem visto em outros jogos aí as dificuldades que as equipes têm passado. O futebol brasileiro está muito nivelado, não importa se o time é da 4ª divisão, 3ª divisão, 2ª divisão, 1ª divisão. Eu volto a repetir. Ontem vi os jogos, vocês puderam ver também as dificuldades de outros grandes clubes saindo. Hoje mais um, no caso o Fortaleza. Então não tem jogo fácil. O problema é que todo mundo no Brasil quer ver espetáculo, quer ver o time jogando bem. Infelizmente o futebol não é mais assim, não. Até porque, desde que eu cheguei, praticamente a gente não teve nem uma semana cheia. A cada 3 dias é um jogo sempre de uma competição, um jogo decisivo, um jogo importantíssimo. Não tem tempo para trabalhar, o desgaste é muito grande. Você vê que no final de semana nós estamos em Caxias, chuva, frio, campo pesado. Hoje nós estivemos aqui em Brasília, buscando o resultado para nos classificar. É muito difícil, realmente, hoje em dia no Brasil todo mundo quer futebol bonito. Mas vai ficar bem difícil a gente ver futebol bonito, sem tempo para trabalhar. Bingo do Renato, hein? E principalmente com o desgaste do time. Bingo do Renato, tá? Renato Gaúcho, na entrevista, existe um bingo, né? Qual que é o bingo do Renato? Citar outros clubes. Quando enfrenta uma equipe mais frágil do que a dele, dizer que o futebol tá muito nivelado. Mas quando enfrentar uma equipe mais forte, ou pelo menos com mais investimento do que a dele, destacar bastante a diferença de investimento. E, bem, acho que já são umas 15 jogos, né? Uns 15. Deve ser mais ou menos umas 15 entrevistas, que teve 2 que o Renato não deu. Mas e o Renato já fez isso algumas vezes. A gente já viu ele fazendo isso contra o Atlético Mineiro, a gente já viu ele fazendo isso contra o Botafogo, equipes que tinham mais investimento. Ele tá aqui escalado como 12 jogos sobre o comando do Fluminense e tá aqui como 12 e 2 que ele não estava, então são 12 entrevistas já dele, e 2 do Alexandre Mendes. A gente já viu ele fazendo isso contra equipes mais fortes, já viu ele fazendo isso contra equipes mais fracas, é sempre o mesmo bingo ali também. Outra coisa que ele vai sempre falar, como eu falei, comparar com outros clubes, vai falar que não tem tempo para treinar,
vai falar que o futebol brasileiro todo mundo quer que dê espetáculo e o que ele tá preocupado é com o resultado. Pelo menos dessa vez, e na pergunta agora do Lessa, ele vai ser um pouco mais claro sobre isso. Vai deixar claro mesmo que é pra cobrar dele resultado. Oi, Renato, boa noite. Vitor Lessa, Jornada Capital 1902. Você já falou em outras oportunidades essa questão do calendário, do desgaste que impede o time talvez de desempenhar um futebol melhor com essa sequência de jogos. Mas buscando entender essa questão porque a gente fala de resultado, fala de desempenho, fala de boa atuação, mas talvez o torcedor queira, em alguns momentos, ver um pouquinho mais de intensidade, talvez colocar assim, de insatisfação, às vezes, por mais que o adversário seja mais fraco, mas de ter um pouco mais de vontade, de pressão na marcação, de mais chegada no ataque. Não necessariamente isso vai se transformar em vitória, ou num bom jogo, mas talvez uma postura um pouco diferente, talvez seja por esse caminho? Não, mas o torcedor, nesse sentido, ele tem razão. Isso é o que eu mais cobro do meu time, de quem entra em campo. Agora, por outro lado, tem que sair em defesa sempre do meu grupo, justamente pelo desgaste. Você não pode toda hora sair fazendo marcação-pressão os 90 minutos, ninguém aguenta. Justamente pelo desgaste. Por exemplo, o Aparecidense jogou no sábado. Nós tivemos um jogo pesado lá em Caxias, viemos aqui para Brasília, que eles tiveram um dia a mais do que a gente. Sábado nós temos um clássico. O Vasco jogou ontem, nós jogamos hoje. O desgaste é muito grande. Eu tenho colocado jogadores em campo que estão pedindo para sair no intervalo do jogo porque não aguentam mais correr. Aí eu mudo. E aí eu tenho que dar um pause aqui. Primeiro, pra destacar positivamente do Renato dando o braço a torcer. Eu não achei a coletiva ruim do Renato, não, apesar de falar aqui do bingo, né? Abrim falando do bingo, porque é um fato mesmo. Mas eu não achei a coletiva ruim, não. O Renato deu o braço a torcer e falou: o torcedor tem razão. Nisso, o torcedor tem razão. A gente, por várias vezes mesmo, a gente joga abaixo da linha do que a gente tem que jogar mesmo de intensidade. E aí ele acrescentou outro ponto, que aí eu acho que a gente vai precisar debater isso em breve. É só calendário? O Fluminense acho que é o 6º ou 5º time que mais jogou até agora no Brasil. O Fluminense foi pra final do Campeonato Estadual e tá em todas as competições ainda. Provavelmente, considerando que tem um Super Mundial, deve fechar ali no top 5, né? Se a gente for longe nas competições, vai fechar no top 5 dos clubes que mais jogam no Brasil, porque tem Fortaleza e Bahia, jogam jogos pra cacete por causa de Copa do Nordeste também. E você ainda deve ter Flamengo e Palmeiras também por lá, que também devem ir longe nas competições. Então assim, a gente tá entre os times que mais jogam. Mas é só a quantidade de jogos? Jogadores pedindo pra sair no intervalo, é só a quantidade? O Fluminense, eu vou repetir, comparado a outros times, o Fluminense jogou bastante. Mas o Fluminense teve um luxo, o time titular do Fluminense teve um luxo que pelo menos outros 13 times do Brasil não tiveram, que é não viajar, não jogar por uma semana. Ou melhor, 2 vezes, né, por uma semana. 2 semanas. O time que poderia ter isso era o Palmeiras e preferiu varrer com 15 pontos e já está classificado em primeiro lugar geral na Libertadores. Todos os outros times do Brasil envolvidos em competições internacionais estão jogando a vida no meio da semana direta e o Fluminense teve essas 2 semanas. Óbvio que todos os outros times estão cansados pra cacete. Isso tá uma pandemia, de certa maneira, de cansaço. Mas a gente precisa, a gente pode, a gente deve, a gente conversar sobre preparação física do Fluminense no ano em que o Fluminense já tá indo pro seu 3º preparador físico diferente, que começou com o Marcos Seixas, passou o Flávio Oliveira e agora já tá com outro preparador físico. Isso teve algum problema? Teve algum problema no início do ano, algum erro da comissão técnica que era da época? Do Mano Menezes, da exigência de não poupar? Aquele início de Carioca prejudicou a formação do time que teve que escalar time titular na reta final do Carioca muito mais vezes? Isso acabou prejudicando? Tem muito azar nas lesões? Precisa-se ter uma análise mais específica sobre isso. Porque só o calendário, todos os outros times estão com calendário também, né? Do meio time, eu não consigo a classificação, porque eu mudei meio time. Cara, é difícil agradar todo mundo. É difícil. O torcedor, ele tem que entender que no momento o mais importante pra gente é o resultado. E aqui, eu vou pausar de novo pra poder falar um ponto. Pra mim, aqui o Renato foi sincero. Eu não vou dizer se ele tá certo ou tá errado pra mim, tá? Eu já dei minha opinião aqui. Mas pra mim, ele foi sincero, é o que eu queria. Porque tá difícil agradar todo mundo. Eu não quero que o Renato, na coletiva, eu não quero que ele sente lá pra agradar todo mundo. Eu quero que o Renato sente na coletiva pra explicar por que ele fez A ou B. E aí, a partir disso, eu vou dizer se ele tá me agradando ou não. Porque se ele estiver falando que queria fazer A e tá fazendo B, eu vou achar errado. Porque uma hora, né, vai virar uma maluquice aqui. Então, assim, pra mim, o Renato sentou ali hoje na coletiva e foi sincero.
Sentou na coletiva e falou, ó, é impossível agradar todo mundo, então eu tô agradando quem quer o resultado. Por enquanto é isso. Eu espero que ele não volte atrás num dia que o Fluminense jogar bem, for superior ao adversário e porventura acaba perdendo o jogo, que ele sente lá pra falar, ué, vocês querem o quê? Hoje a gente jogou bem. Não. O que ele está dizendo é que ele optou pelo resultado. E ok, o resultado é o primordial no futebol. O meu medo é, quando você joga pelo resultado, você coloca todo o crédito do seu trabalho no resultado, você vai ficar na dependência de um dia que seu centroavante errar a finalização. E você perdeu o jogo. E aí o seu trabalho, você mesmo pediu pro seu trabalho ser pautado apenas pelo resultado. É o que o Renato tá falando. E eu acho justo, foi sincero. Eu entendo o que eles estão cobrando em alguns jogos. Eu também cobro diariamente do meu time, principalmente nos jogos, essa intensidade. Só que, ao mesmo tempo, não adianta eu querer cobrar uma intensidade com o desgaste do time. Até porque, eu volto a repetir, ninguém está dando desculpa. Eu tenho visto todos os jogos. Eu não tenho visto nenhum time do Brasil se destacando. Nenhum time jogando bonito e ganhando jogos. Todo mundo está buscando resultado, justamente pelo desgaste. Então, quando as pessoas falam, falta intensidade, o time não jogou bem. Ok, acontece. Realmente tem acontecido isso. Mas põe em primeiro lugar, o time está desgastado. O calendário brasileiro desgasta qualquer clube no Brasil. Ou as pessoas entendem isso, ou não entendem. Tanto é que você vê em todos os jogos, toda hora, tem treinadores que mudam seus jogadores, e tem que dar graças a Deus os grandes clubes que têm dinheiro, que têm praticamente 2 times, e muitas vezes a gente está vendo jogadores saindo de campo machucados. Por quê? Justamente pelo desgaste. Então, cobrar é uma coisa, querer também é uma coisa. Agora, ter condições de fazer é outra, bem diferente. Boa noite, Renato. Felipe André, da ESPN. Você falou na sua primeira resposta sobre a diferença cada vez menor de time da primeira para a quarta divisão. Queria que você falasse um pouco sobre o que a presidência te ofereceu de perigo, a equipe comandada pelo Lúcio Flávio, né, um velho conhecido, mas aonde que você vê que essa diferença está sendo cada vez menor? Quando eu falei... Eu não tinha percebido essa pergunta, tá? Mas foi uma boa pergunta. Assim, o que eles ofereceram de perigo e por que essa diferença está sendo cada vez menor? Aonde que foi o perigo? Uns dias atrás, o Brasil está com carência de jogadores decisivos, craques, que se diferenciam. Então é por isso que o futebol está muito nivelado. A Aparecidense está muito bem treinada e a Aparecidense tem jogadores de velocidade, que é muito importante no futebol. E eles, para eles, era uma Copa do Mundo. E isso eu coloquei bem claro para o meu grupo ontem à noite e hoje na pré-eleição. Olha, se a gente não entrar com bastante intensidade, se a gente não entrar focados no jogo o tempo todo, nós vamos ser surpreendidos. E não entraram, né? Porque apesar de criar uma outra chance, né, toma 1-0. Né? E o primeiro tempo é muito ruim até o gol de empate. Depois do 1-0, que o time abaixa o ombro é loucura, né? E fomos, justamente pela pergunta do teu colega, que eu concordo com ele. Baixamos um pouco a intensidade no início do jogo, tomamos o gol. E aí a gente tem que ficar correndo atrás, aí todo mundo fica cobrando, aí a gente tem que deixar espaço, tem que arriscar mais. Graças a Deus a gente conseguiu virar o jogo, mas nem sempre a gente vai conseguir virar o jogo, principalmente no primeiro tempo. Então você fala assim, o que a Aparecidense apresentou? Hoje em dia, quando eu falo futebol nivelado, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Até porque eu estou dando exemplos. Ontem, o Grêmio saiu para um time que eu acho que é da 3ª divisão. Hoje, o Fortaleza saiu para um time da 3ª ou 4ª divisão, correto? Ontem, a gente viu o Vasco como passou. E aí eu pergunto? Para vocês, é só o Fluminense que está devendo? A pergunta e a conclusão dele eu concordo. Mas essa... É porque eu entendo, ele quer passar um recado de uma coisa que eu até concordo, mas a distância da Aparecidense para Operário, que foi contra o Vasco, Retrô, de Pernambuco, que foi contra o Fortaleza, e CSA, que foi contra o Grêmio, a distância da Aparecidense para esses clubes, proporcionalmente, é maior do que a distância do Fluminense para o Palmeiras, financeiramente falando. A Aparecidense está na 4ª divisão e é um time pequeno, de Goiás. O Retrô tem um grande investimento lá, um super centro de treinamento, tem grana no Retrô, não é à toa que tá subindo, foi vice-campeão pernambucano brigando contra o Sport nos pênaltis, não é à toa não, tá na Série C e deve ser um dos favoritos para subir para a Série B. O CSA, eu não preciso nem falar nada, e o Operário tem aí uma trajetória já um pouco maior do que a Aparecidense, tá até num centro financeiro um pouco maior também ali em Ponta Grossa, tava na Série B até pouco tempo atrás. Então assim, a distância da Aparecidense para esses times é meio que você jogar num bolo
e misturar tudo como se fosse tudo uma coisa só. E não é. A distância da Aparecidense para esses times é considerável. Mas eu entendo o recado que ele está querendo passar. Eu sei que nós precisamos melhorar. Eu sei disso. Mas é que eu falo, vários jogos, viagens, desgaste, entendeu? O importante no momento são os resultados para mim. É a passagem de fase da Copa do Brasil, buscar pôr no Campeonato Brasileiro e a semana que vem buscar a vaga para a próxima fase da Sul-Americana. Ou as pessoas, volto a repetir, entenderem isso, ótimo, ótimo. Até porque se o meu Fluminense tivesse tendo essa intensidade toda e não jogando tão bem em alguns momentos do jogo, se fosse só o meu time, eu estaria preocupado. Como não é o meu time só, entendeu? Então eu não fico tão preocupado assim, não. Oi, Renato, tudo bem? Nana Dinê, do Portal Metrópolis. Você falou muito hoje sobre desgaste e não só o clássico no final de semana contra o Vasco. Semana que vem tem um duelo importante contra o Once Caldas, que pode valer a classificação. E daqui a menos de um mês vocês têm o Mundial de Clubes, né? A Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então eu queria saber o que você está projetando, o que você projeta fazer para driblar essa questão do desgaste, tendo em vista a competição mundial que vocês têm. Obrigada. É difícil, porque, como eu falei, né, todo mundo quer o resultado. A cada 3 dias nós temos um jogo decisivo. Se eu mudo muito o meu time, a gente perde em termos de entrosamento, perde um pouquinho também de qualidade, e é difícil. 4 grandes clubes vão disputar o Mundial. Graças a Deus o Fluminense é um desses grandes clubes. O restante, praticamente, vão dar férias para os jogadores. Eles vão descansar. Na volta das férias, eles vão ter tempo para se reorganizar, enquanto a gente vai estar no desgaste do Mundial também. A gente não sabe até que ponto a gente vai avançar lá no Mundial. Então, todo mundo vai cobrar na volta de novo. Os jogadores, a maioria deles vão ter férias, a gente vai estar trabalhando. A gente vai voltar, todo mundo fez uma mini pré-temporada, enquanto a gente está se desgastando. E a cobrança vai ser igual. Infelizmente, no Brasil, assim, ninguém tem mais paciência. Ninguém tem paciência com os treinadores, ninguém tem paciência com os jogadores, ninguém quer cobrar. Ninguém quer ver o futebol bonito, quer ver o time ganhar. Todo mundo está assim, a exigência é muito grande. Às vezes, com 2, 3 minutos de jogo, as pessoas já estão cobrando. É muito difícil trabalhar assim. É muito difícil. Então, é um retrato do futebol de hoje também, né? Porque, assim, é um retrato dos dias de hoje, na verdade. E aí eu vou fazer um paralelo aqui, já que o Renato falou do dele, eu vou falar do meu. Se hoje um jornalista, não vou nem me colocar aqui que eu sou pequeno demais até pra isso, tá? Mas ainda assim tenho também, sei da responsabilidade que esse microfone aqui tem também. Mas assim, se você fala uma merda, bota um carinha que tá lá no Sport TV falar uma merda. Meu amigo, o modo de viver hoje tá assim, Renato. A vida tá assim. O treinador vai ser cobrado o tempo inteiro, o jornalista vai ser cobrado o tempo inteiro. E é aquela história. Treinador só tem ótimos salários, jogador só tem ótimos salários, porque tem muito jogo. Eu já falei isso 200 vezes. Treinador e jogador adoram vir reclamar da quantidade de jogos. E estão justos de reclamar. Agora, saibam que, para diminuir o número de jogos, vai diminuir o número de cota. Para esse jogo da Copa do Brasil ser em jogo único, por exemplo, esse confronto poderia ser. Mas aí, meu amigo, quem tá transmitindo vai pagar uns milhões a menos, né? Porque, é um jogo a menos. E aí, se paga uns milhões a menos, o clube ganha menos. Se o clube ganha menos, ele não vai ter grana para pagar o salário. Então já vai diminuir um pouco mais os salários também. Então, assim, a bolha do futebol, ela enche. Mas para parar o número de jogos, ela tem que diminuir a bolha por inteiro, senão quebra. O jogador continuar recebendo para jogar 70 jogos e querer jogar 35, a conta não vai fechar. Então, é uma conta complicada, entendeu? Também no cenário geral. E digo porque nós, jornalistas, também passamos pela mesma coisa. Pra gente é ótimo que tenha jogo direto. Data FIFA, pra gente, é um porre em relação à audiência. Por outro lado, não tem tempo pra passar um final de semana sem ter jogo direto. É um ônus e é um bônus. E vocês que estão desse lado aí, que façam as críticas, façam seus trabalhos, os seus elogios, que é uma coisa normal que é o trabalho de vocês, é que eu falo. Muitas vezes o comentarista quer aquilo, quer ver exatamente o que o torcedor quer. Intensidade, futebol bonito, gols. Bom, aí você repensa no que se está comentando, entendeu?
pode cobrar, que é o trabalho de vocês, mas explica para o torcedor, tem o desgaste. A cada 3 dias é impossível jogar bonito. É impossível você colocar o mesmo time em campo. É impossível você golear. Até porque, eu volto a repetir, o futebol está bastante nivelado. Boa noite, Renato. Henrique Alcaraz, Férias do Esporte, Band News FM Goiânia. Queria primeiro saber como que foi o papo ali no intervalo. Claro que a Aparecidense começou ganhando, o Fluminense acabou virando o jogo. Para essa virada de chave, você fez algumas mudanças já pensando nessa sequência dura que tem pela frente, né? O que você projeta, o quanto que essa classificação de hoje vai impactar nos próximos jogos? Eu acho que o importante era a gente fazer o dever de casa, que era conseguir a classificação. Porque eu coloquei preso. A Aparecidense é um bom time, está na 4ª divisão. Então a gente tem que pensar. Se a gente ganha, é normal. É normal, ganhamos uma equipe da 4ª divisão. Se a gente perde, já pensou? Então ninguém ia querer desculpa. E nem eu iria dar uma desculpa, né? Nós respeitamos nosso adversário, não começamos com a intensidade que nós deveríamos, tomamos o gol, mas a gente não se desesperou, a gente corrigiu algumas coisas que estavam erradas, conseguimos ainda virar o jogo no primeiro tempo, no intervalo corrigir mais algumas coisas, praticamente a Aparecidense não criou mais nada, a gente tomou conta do jogo, a gente sabia que eles teriam que ir para frente, iam ter que deixar espaço, foi o que aconteceu, a gente aproveitou os espaços que eles deixaram e matamos praticamente o jogo. Vou só pontuar um outro negócio, tá? De novo a gente vê o Renato, eu já falei isso aqui algumas vezes, acho que teve uma sequência de 4 jogos seguidos. O Renato senta na coletiva e fala que o primeiro tempo começou sem intensidade e o Ganso tá em campo, né? Não sei se tem uma coisa a ver com a outra, eu queria perguntar, ele não vou estar em nenhuma coletiva agora recente do Renato, mas fica aí, né? Conseguimos o nosso objetivo, que era a classificação. Renato, boa noite. Arthur Ribeiro, Correio Brasiliense. Hoje em dia no futebol a gente está tendo um fato muito comum, está sendo o time. Eu vou passar isso daqui porque é o Renato sendo perguntado sobre vender mando, tá? E aí, assim, eu acho que essa resposta não acrescenta tanto, assim, na situação. Se favorece para pegar esse dinheiro. Onde me mandarem jogar, eu tenho que ir. Sou empregado do clube, tenho que jogar. Quanto mais vantagens a gente tiver, melhor. A gente tem essa vantagem, tem a última pergunta porque tem essa agora. brecha. Mas não acontece só com o Fluminense, não. A tua pergunta é muito boa, acontece com todos os clubes. Agora mesmo, amanhã, parece que o Internacional vai jogar em Santa Catarina. Então, se tem a brecha, meu amigo. É porque os clubes menores, economicamente, deixam. Então, eles não podem reclamar. A última que pensar, Renato. Boa noite, Renato. Jéssica Lineker, os donos da Bola Brasília. Sobre a saída do Renato Augusto, vocês tiveram alguma conversa, você como líder dele, vocês tiveram uma conversa ou ele foi diretamente Boa na questão, diretoria? né? Renato Se der algum Augusto, era conselho na hora eu ele, cheguei a falar isso. Por conta das lesões também, ele estava se sentindo mal por não poder ajudar o clube, por não poder atuar. Então, eu queria saber desses bastidores, se vocês tiveram alguma conversa sobre isso. Olha, quando eu cheguei no Fluminense, já tinha esse zum, que ele poderia parar de jogar. Eu não estava acreditando muito, então ele foi levando, eu comecei a dar oportunidades para ele, ele era um jogador importante, um jogador inteligente, um jogador importante no grupo, é um jogador bem acima da média, é um jogador que nesses anos todos mostrou o valor dele, a capacidade dele. Fiquei triste, falei com ele ontem, mas praticamente já tinha me buzinado no ouvido que ele iria parar. Eu falei com ele ontem, perguntei por quê. Ele falou que não estava aguentando mais as lesões, estava um pouco estressado com as coisas, ele estava precisando descansar. Eu ainda falei para ele ontem, pensou direito, repensa, você vai fazer falta para o futebol. Ele, não, eu pensei bastante, parei para pensar com a minha família e está decidido. Infelizmente é mais um jogador acima da média, que para no Brasil, pode ter certeza que muita gente não vai sentir falta dele porque ele não vinha jogando seguido, mas eu vou sentir pela qualidade dele. Eu senti pela qualidade dele na história, né? Não necessariamente ali na situação direta do Fluminense. Tá aí. Essa foi a coletiva do Renato. Eu acho que é uma boa, tá? Esse vídeo que eu vou tentar manter sempre, da gente ir comentando a coletiva do Renato para entender um pouco mais só do que uma resposta ou outra que viraliza e a gente entendendo qual é a lógica que tá seguindo ou a hora mesmo que perder a lógica. Tamo junto? Deixa o like, se inscreve, até a próxima. Valeu!